aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos voltar agora a mexer com eletrodinâmica, gente. Nas nossas videoaulas anteriores, nós terminamos o movimento harmônico simples, né? Com a tal da dinâmica do movimento harmônico simples. E agora a gente começa, pessoal, no livro 3, capítulo 8, página 26, geradores e receptores elétricos. Nós já havíamos visto aqui meio por cima a finalidade de um gerador e de um receptor, né, pessoal? Mas hoje nós vamos trabalhar bastante com as equações, tanto do gerador quanto do receptor. Dando uma relembrada, pessoal, qual era a finalidade de um gerador elétrico? Um gerador elétrico transforma qualquer forma de energia, vamos colocar, uma forma qualquer de energia em energia elétrica. Essa é a finalidade, então, pessoal, de um gerador: converter qualquer forma de energia em energia elétrica. Energia elétrica. Bem, pessoal, nós temos dois tipos de geradores, lembra? Os tais geradores químicos que produzem corrente contínua e os tais geradores mecânicos que produzem corrente alternada. Então vamos colocar esse relembrando aqui, gente. Os tais geradores químicos, que lógico, né, pessoal? Transforma energia química em energia elétrica. Vamos colocar aqui no cantinho. Energia química. Energia química, colocar aqui embaixo. Em energia elétrica. Aqui produz uma corrente contínua, pessoal. Corrente, vamos colocar aqui, ó, contínua. E os tais geradores mecânicos. Geradores mecânicos. E a finalidade do gerador mecânico é transformar, pessoal, qualquer forma de energia mecânica em energia elétrica. Energia mecânica em energia elétrica. Esses geradores, pessoal, por sua vez, produzem uma corrente chamada corrente alternada. Obrigadão, meu parça. Traçando a garrafinha aqui, ó. Aqui, então, corrente, o I, né, que nós representávamos corrente elétrica, alternada. E dentro de circuitos elétricos, pessoal, que nós estamos estudando, qual é o símbolo de um gerador? Pessoal, um gerador a gente pode pensar numa pilha, numa bateria, tá? Numa usina hidrelétrica. Esses são geradores, numa usina eólica, tá? Numa usina termonuclear, uma usina nuclear. Essas usinas, pessoal, são exemplos de geradores.
Dentro dos químicos, nós podemos considerar a pilha e a bateria. Dentro dos mecânicos, todas as outras usinas, a elétrica, a usina térmica, a usina nuclear. Mas os geradores têm, dentro de um circuito, o símbolo que nós vamos ter que identificar, pessoal. E isso aqui é muito importante, tá? Como identificar o símbolo dentro de um circuito, pessoal, referente a um gerador. Olha como que vai ser. Nós temos dois geradores estudados. Lembra que nós fazíamos isso, pessoal, na resolução de exercícios referente à associação de resistores? Nós usávamos esse símbolo aqui, mas nós não falávamos muito sobre ele, né? Aqui, o pau pequeno tem um menor potencial elétrico. Já o risco, o pau maior, tem um maior potencial elétrico. No movimento, pessoal, que nós adotamos, no movimento convencional, são os portadores de carga elétrica positiva que se movem. Lembra que uma carga positiva sempre sai do menor potencial para o maior potencial? Então, nesse gerador, nós temos uma corrente elétrica, pessoal, que vai da direita para a esquerda. Carga positiva sai do menor potencial para um maior potencial. E agora a brincadeira acontece. Este gerador apresenta o que nós chamamos de uma força eletromotriz, ou só abreviamos com uma FEM, pessoal. E o símbolo dessa força eletromotriz é o epsilon, essa letra grega. Isso aí é diferença de potencial, pessoal. É diferença de potencial. Por efeitos históricos ainda chamamos de força eletromotriz, mas não tem nada a ver com a consagração de força. É só por efeitos históricos. Esta força eletromotriz, dá um tempinho aqui, tá, gente? Ó, deixa eu colocar. Definição dela. Força eletromotriz. Não vai dar espaço ali? Deixa eu colocar ela aqui do cantinho. Esta força eletromotriz também chamada de FEM, tá, pessoal? Abreviação, ó, FEM, representada com o epsilon, né? Pessoal, a expressão que fornece o epsilon é o trabalho realizado pelo gerador por unidade de carga. Mas que trabalho que é esse, Marcos? Tem um trabalho, esse aparelho, essa bateria, pessoal, realiza um trabalho para transportar a carga positiva, né? Do lugar de menor potencial para um lugar de maior potencial. Então, o trabalho realizado por esse instrumento, por essa bateria, por essa pilha, pessoal, para sair da carga positiva do menor potencial para ir para o maior potencial, realiza um trabalho em cada unidade de carga. Sendo assim, a unidade de medida disso aqui, pessoal, é o trabalho em Joule, carga em Coulomb. Olha a unidade de medida. Que nós chamamos, assim como chamávamos DDP, de volts, pessoal. O tal volts. Trocando em miúdos. A nossa tomada pode ser considerada, gente, como um gerador de energia. Ela transforma energia qualquer em energia elétrica. E a nossa tomada aqui no Paraná, normalmente se diz que é 127. Mas a rigor, os nossos aparelhos também vêm a metragem como, pessoal, a marcação como 110. O 127 é a força eletromotriz. Só que essa tomada tem uma resistência interna, que faz com que caia a diferença de potencial de 127, que é a força eletromotriz, para 110, que é realmente a diferença de potencial utilizada pelo nosso gerador. Esse símbolo aqui só funciona para gerador ideal.
Aquele que a gente, entre aspas, não existe, é um que a resistência interna seria desprezível. Esse símbolo, então, é um gerador ideal. Alguns exercícios são camaradas e colocam ele. Agora, e qual é o gerador real? O da tomada que eu dei o exemplo, pessoal. É aquele que possui uma resistência interna. Gente, eu posso considerar uma bateria ou uma pilha. Ó, possui uma determinada resistência interna. Então, aqui a força eletromotriz, aqui uma resistência. Quando a gente fala de resistência interna, normalmente a gente coloca um R minúsculo, tá? Para determinar. E detalhe, em circuito, isso pode aparecer fechado com uma linha preta, pessoal, representando uma bateria. A corrente elétrica aqui tem a mesma ideia, pessoal. O gerador tem a mesma finalidade. Passar a quantidade de trabalho para uma carga positiva sair de menor potencial e pular para uma de maior potencial, pessoal. Olha a representação de um gerador ideal. E agora, pessoal, começa as tais contas aí. Tá quente aqui para gravação, viu, gente? Tá quente pra caramba. E como a gente vai começar a descobrir as contas, as equações? Nós vamos começar falando de potência de um gerador. A potência fornecida por um gerador, gente. E aqui é muito importante esse conceito, tá? Potência fornecida por um gerador. Essa potência fornecida pelo gerador, pessoal, é o que nós chamamos de potência nominal. A tal da potência, pessoal, que vai ser a potência que eu posso dizer como potência total. Essa potência fornecida pelo gerador é dada por essa expressão aqui, ó. A potência é a força eletromotriz vezes o I. Ela derivou de qual fórmula essa potência? Lembra do π? Pessoal, potência era a diferença de potencial vezes a corrente. Um gerador aplica, pessoal, uma força eletromotriz que é maior que a DDP. A DDP, nesse caso, é realmente o que o aparelho utiliza. O gerador fornece mais, só que ele também consome um pouco desse fornecimento a mais, tá? Então agora a gente tem que entender isso em relação à soma de potências. Sei que a potência total, vamos colocar aqui, ó, potência total é a potência útil, o que realmente utiliza-se da energia do gerador, mais a potência dissipada. E onde que dissipamos potência? No resistor, não é isso, pessoal? Bem, a potência total é dada por aquela expressão. Força eletromotriz vezes o I é igual à potência útil, o que realmente se utiliza de DDP do gerador, vezes o I, olha o π de novo, pessoal, mais a potência dissipada. E quando tem potência dissipada, não é no resistor? Qual que era a equação de potência dissipada, pessoal? RI quadrado. Reparem que dos dois lados da equação nós temos o I. Então eu posso cortar, pessoal, o I desse lado com esse I e também com o quadrado desse I, né? Ficamos que a nossa força eletromotriz é a DDP mais R vezes I. Antes de chegar na equação de gerador, eu quero que vocês anotem uma observação.
uma observação. Reparem, pessoal, que a potência total é epsilon igual a U mais RI. O epsilon é a soma da tensão mais o RI, pessoal. Mais o RI. Então, essa coisa aqui você não pode esquecer. Vamos colocar essa observação? O epsilon, a força eletromotriz, sempre é maior que o U. Em um caso bem específico, eles serão iguais. Mas já já eu explico. Aqui eu quero que vocês tenham essa noção, pessoal, que o epsilon sempre é maior que o U. Isolando o U, a tensão que realmente nos interessa, o que realmente a gente utiliza dessa bateria, pessoal, chegamos nessa expressão chamada de equação do gerador, gente. E olha qual que é a equação do gerador. U, esse está mais RI, vai para o lado de lá menos, então ficamos que força eletromotriz menos RI. Apresento para vocês a equação de um gerador. Então a tensão, a DDP fornecida por esta pilha, pessoal, é a força eletromotriz produzida pelo gerador menos RI que passa pela resistência. Aquele U é o que realmente a gente utiliza, o 110 da tomada. Ou em Santa Catarina, o 220, né? Lá aparece 232 volts como força eletromotriz, mais 220 como DDP. Aqui no Paraná, a força eletromotriz é 127, mas o U, pessoal, é 110. Até para funcionar, ela rouba um pouquinho da tensão. Por isso que eu coloquei que epsilon é maior que U. Aqui está a equação do gerador, pessoal. Equação do gerador. E agora a gente vai para o estudo de gráfico dela, pessoal. Vou apagar do lado de cá, vamos fazer o gráfico desta função. Olha o capricho aqui, ó. Deixar o negócio bem limpinho. Muito carinho com esse conteúdo, hein, pessoal? Muito cobrado pela UEM. Geradores e receptores. Agora, a equação do gerador no gráfico. Vamos trazer ela para cá, pessoal. Eu sei que U é igual a epsilon menos RI. Mas se tratando de gráfico, isso aí é uma função, pessoal, dita de primeiro grau. E toda função de primeiro grau, genericamente, é a mesma cara. Y igual ao B mais o A vezes o X. Reparem que nesse gráfico, o U vai no eixo Y e a corrente vai no eixo X. Então, olha o gráfico aqui, pessoal. Temos o gráfico de U por I. Lembra que o Bzinho é o que nós chamamos de coeficiente linear de reta? É o ponto onde a reta intercepta o eixo Y. Ó, pessoal, isso aqui vai dar um gráfico com essa cara. Por que, Marcos, que vai dar com essa cara aqui? A função é mais, só que aqui apresenta o sinal de menos. Então, o que nos interessa é este coeficiente angular de reta aqui. Este ponto aqui, pessoal, é o ponto onde a reta intercepta o eixo Y. É a tal força eletromotriz. Naquele ponto, reparem que a corrente, pessoal, é zero. Nesse ponto, associado ao eixo I, a corrente é zero. Então, a primeira observação.
Se a corrente for nula, como são esses pontos equivalentes, nós temos, pessoal, que o U é igual ao epsilon. O U é o mesmo valor de epsilon. Somente nesse ponto. Lembra por que eu falei que era um caso específico quando o epsilon, força eletromotriz, é igual a DDP? Só naquele ponto, gente. Exclusivamente naquele ponto. Agora, olha aqui. E quando o gráfico está relacionando este ponto? É o que nós chamamos de corrente de curto circuito, pessoal. E nesse caso, o I sendo igual à corrente em curto circuito, nós temos que prestar bastante atenção. Por quê? Olha aqui. Lembra que o A, lá na matemática, chamamos de coeficiente angular de reta, pessoal? E o coeficiente angular de reta era dado pela tangente do ângulo de inclinação. Tangente aqui é cateto oposto, o nosso epsilon, sobre o cateto adjacente, pessoal. Que é o nosso I em corrente em curto-circuito. Mas espera aí, o que é epsilon sobre I, pessoal? Epsilon sobre I, o U sobre I, vai dar o nosso R. Por isso que o coeficiente angular é o R. Mas, gente, cadê o sinal de menos aqui? A tangente não é referente a segundo quadrante? E o segundo quadrante dos valores de tangente apresentam o sinal de R. Mas o que eu quero é mostrar para vocês a fórmula de corrente em curto-circuito. Joga esse cara para lá e o R vem para cá. A corrente em curto-circuito, pessoal, também pode ser dada por epsilon sobre R. Muita atenção nessa corrente, tá, pessoal? A corrente em curto-circuito, ou seja, exclusivamente nesse ponto, é dado por epsilon dividido, força eletromotriz, né? Dividido por R, a nossa resistência interna. É a resistência interna do gerador. Aqui tem que ficar claro alguns pontos. Pode aparecer exercícios bem específicos, que ele fala potência máxima de um gerador. Quando ele fala potência máxima de um gerador, nós entramos em algumas observações, pessoal. A potência útil máxima. Vou colocar ali, tá? Potência útil máxima. Ali é a potência útil. Olhando o gráfico, eu posso tirar a potência útil máxima. Que é um caso específico. É um caso em particular, gente. No caso de potência útil máxima, potência útil máxima se aplica algumas observações, pessoal. A corrente vai ser igual, a corrente elétrica que atravessa o nosso gerador vai ser metade da corrente em curto-circuito. Então, toda vez que o exercício disser potência útil máxima, aqui nós tínhamos visto pelo gráfico que o I é igual à corrente em curto-circuito. O valor de I é igual ao de curto-circuito. Mas referindo-se à potência
máxima, o I, pessoal, é dado como metade da corrente de curto-circuito. Esta é a observação a ser fornecida pelo exercício. Potência máxima, a corrente, pessoal, é metade da corrente em curto-circuito. E o que isso implica? Isso implica que essa fórmula aqui, pessoal, ó, essa fórmula vai ficar como? O Y sobre o R dividido por 2. Ah, então ficamos que é Y sobre 2R. Olha como que fica a corrente, então, quando o exercício se trata de potência máxima. Aqui era Y por R. No caso de potência máxima, é Y dividido por 2R, pessoal. E isso acarreta em outras consequências, não acarreta, pessoal? Como que fica a tensão agora? A DDP, quando a potência é máxima. Olha aqui, a nossa tensão, U é igual a epsilon menos o R. Só que no lugar do I, quem que a gente coloca agora? Epsilon sobre 2R. E, gente, isso vocês vão precisar arrumar aí na apostila, tá? Tirando o mínimo múltiplo comum, nossa apostila está impressa errada ali, tá? Ficamos que U é igual, o mínimo disso aqui é 2R. Qual o termo que tem aqui embaixo da força eletromotriz? 2R dividido por 2R, 2R vezes epsilon, vai dar 2R epsilon. Menos 2R dividido por 2R é 1. 1 vezes epsilon R é R. Nossa, que R esquisito. R epsilon. 2R epsilon menos R epsilon, pessoal, nós ficamos somente com... Olha que beleza. U igual a epsilon R dividido por 2R. Gente, corta o R daí. A DDP, a tensão, quando o exercício se referia à potência máxima, é metade da força eletromotriz. Metade da força eletromotriz. Então, olha as observações em situações em que o exercício falar potência máxima. Deixa eu colocar aqui, abreviar bonitinho. O nosso I fica como epsilon por 2R, exclusivamente potência máxima. O U fica igual a epsilon sobre 2, mas agora que o negócio fica bonito. Rendimento. Nós podemos calcular o rendimento, pessoal, de um determinado gerador. Ali é quando temos o rendimento máximo, porque o U ficou igual ao epsilon na situação inicial, né? A potência útil, nós dividimos a corrente por 2. Então, U ficou metade do epsilon. O rendimento é dado por essa expressão, o rendimento de um gerador. O rendimento, pessoal, representamos com a letra grega eta. E nada mais é do que a potência útil dividido pela potência total. Nessa situação, nós temos que U dividido pela força eletromotriz vezes o I. Cortando, o rendimento de um determinado gerador é dado pela tensão dividido pela força eletromotriz. Aplica-se muito em porcentagem, tá, gente? Então, a gente coloca o valor, como o U é sempre menor que o epsilon, né? Em porcentagem, a gente extrai o valor de rendimento. Mas e o rendimento quando o exercício falar que é potência máxima? Ó, quando ele se tratar de potência máxima, o U é metade do epsilon.
Então você já sabe de cor, pessoal. Rendimento máximo. No lugar do U aqui, coloca epsilon sobre 2. Vai ficar epsilon dividido por 2 epsilon. 0,5, ou seja, 50%. Galera, tudo isso que está nas caixinhas, essas expressões, você vai poder utilizar somente quando o exercício falar. Somente quando o exercício falar. Rendimento máximo. Esse rendimento máximo produz uma potência máxima. A potência útil máxima, pessoal, que é dado por epsilon ao quadrado dividido por 4R. Essa é a potência útil máxima. Em exercícios, pessoal, você vai ter que lembrar dessas caixinhas ali, tá? Dessas 4 caixinhas. Potência útil máxima, rendimento máximo, tensão máxima e corrente máxima, tá? Extrapolando nosso tempo, já voltamos com exercícios e associação de geradores, tá, pessoal? Até daqui a pouquinho.